Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa pré-aula, mais uma pré-aula da nossa Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos, e desejamos que você seja abençoado, você que está curtindo, assistindo, compartilhando essas lições com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que você seja abençoado e somos honrados, somos agradecidos pela sua participação aí, pela sua colaboração. Vamos para a nossa lição de número 8. Irmãos, a nossa lição de número 8, ela fala sobre Paulo, o discipulador de vidas, né? Estamos aqui nessa revista estudando a vida do apóstolo Paulo, a sua vida, o seu ministério. E o nosso texto áureo dessa lição nos diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, né? Atos de número capítulo 15, versículo 40 e 41. E a verdade prática da nossa lição, ela nos diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então vamos falar aqui sobre o processo de discipulamento, né? A nossa lição dessa semana é sobre como Paulo, ele discipulava os irmãos, como ele ensinava, né? Como ele preparava esses irmãos para a obra. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura diária, né? Então tem aí a nossa leitura diária, Mateus capítulo 28, 19 e 20, onde Cristo faz aquele convite, né? O ide por todo mundo. Nós temos a pregação como ponto de partida, né? Nós temos a pregação, temos o evangelho e depois temos o discipulado. E assim os irmãos podem ir meditando durante a semana na nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em alguns trechos aqui do livro de Atos. Então, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, é um texto conhecido, né? Onde os irmãos que aceitavam a Cristo, eles perseveraram, eles iam aprendendo a doutrina, eles iam aprendendo a palavra de Deus naquele período, louvando a Deus e servindo a Deus. E também Atos capítulo 20, né? Atos capítulo 20, onde fala ali do apóstolo Paulo pregando ali nas cidades da Síria, Macedônia, e montando ali aquelas igrejas e discipulando os irmãos, né? O objetivo geral da nossa lição é revelar esse propósito de Deus de missão, né? De missão integral da igreja no discipulado, né? Nós precisamos pregar e precisamos ensinar, porque com a pregação nós ganhamos as almas para Cristo, e ensinando a palavra de Deus nós alimentamos essas almas, esses novos convertidos, até que eles estejam maduros na fé, né? Recordando aqui a nossa aula anterior, então na aula anterior nós tivemos aí o pastor Gesael falando, nosso professor falando sobre Paulo, plantador de igrejas. Então foi uma aula maravilhosa, onde ele colocou ali todo esse trabalho que foi feito em plantar igrejas. E plantar igrejas, ele é um processo que ele acontece junto com discipular as pessoas que estão ali. Então nós diríamos que essas duas lições, elas estão muito bem encaixadas, né? Porque você inicia a igreja e ao mesmo tempo você começa a discipular as pessoas que estão naquela igreja.
E muitas vezes, quando nós pensamos em plantar igreja, você pensa ali na nossa estrutura atual, mas não existia essa estrutura naquela época. Não tinha um salão, não tinha um CNPJ, não tinha uma doutrina totalmente formada como o calvinismo, o arminianismo, se é congregacional, se é pentecostal, se é reformada. Não tinha nada disso. O que você tinha eram os discípulos falando exclusivamente de Cristo e o Espírito Santo trabalhando ali naquelas igrejas, né? Eram casas de irmãos, eram pontos de pregação, eles iam nas sinagogas ali, como o nosso professor colocou, e montando, e depois das sinagogas iam se espalhando ali pelos bairros e falando de Cristo às pessoas. Então é um ambiente totalmente diferente do nosso ambiente hoje, né? E quando nós pensamos ali em plantar igreja, recordando a lição passada, o nosso ponto importante é que nós precisamos morrer para nós mesmos para servir a Deus. Cristo ele disse: se o grão de trigo cair no solo e ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E o apóstolo Paulo aprendeu isso e ele começou a plantar. Então, é essa metáfora, né, de plantar, jogar a sementinha no solo, deixar Deus fazer ela brotar e depois você ter todo o cuidado com essa semente. E essa lição, ela vem junto com esse tema que nós estamos trabalhando aqui, sobre o discipulado, porque você planta a igreja e o segundo processo é você discipular aquela igreja. E quando nós falamos naquela igreja que está ali, naqueles irmãos que foram semeados a palavra de Deus, esse processo de discipulado é como você ter pessoas que vão continuar o seu trabalho, é como você formar novas lideranças, novas pessoas que imitam a Cristo. E nós temos exemplos disso no passado, né? Temos o exemplo aqui de Moisés. Moisés ele viveu ali no deserto junto com Josué, e ele foi preparando Josué. E quando Moisés partiu, quando Moisés deixou essa dimensão, vamos dizer assim, Josué continuou aquele trabalho. Então, o grande desafio do discipulador, daquele que discipula, que ensina alguém, é ele preparar essa pessoa para ela fazer a obra de Deus, né? Temos o exemplo de Noemi e Ruth, né? Ruth era uma moabita e Noemi ela conseguiu ganhar Ruth para o evangelho, né? Conseguiu ganhar Ruth para o judaísmo, vamos dizer assim, para a fé judaica naquela época. Nós temos Elias e Eliseu, que também é um tema bem conhecido, né? Aqueles dois profetas, quando Deus chama Elias e fala, vai ser o Eliseu, é ele que você tem que preparar. E há um período onde os dois estão juntos e ali Elias prepara Eliseu, né? E foi uma preparação que deu muito fruto, né? Esse é um ponto importante do discipulado. O discípulo precisa dar fruto, né? Ele precisa frutificar. Nós vamos tratar desse assunto aqui, né? Depois nós temos Jesus, o próprio Jesus e os discípulos, e alguns discípulos, cada um tinha uma missão, identificaram a missão ali e continuaram a falar do Cristo ressuscitado. E por último aqui eu trouxe Barnabé e Paulo, porque Paulo, depois que ele aceitou a Cristo, ele ficou um período no deserto e depois ele esteve com Barnabé, e Barnabé foi, vamos dizer assim, o discipulador de Paulo. E depois que Paulo começou suas viagens missionárias, Barnabé estava junto com Paulo naquelas viagens, orientando a Paulo, né, ensinando a ele como fazer naquele início de ministério. E todo esse aprendizado que Barnabé passou para Paulo, eles eram doutores, eles eram muito inteligentes, né, tinham uma boa formação ali, um bom preparo, né, espiritual e também material. Paulo foi passando para as demais pessoas, né? A base do discipulado, então entrando aqui na nossa aula, a base do nosso discipulado é a própria Bíblia e o próprio envio de Cristo, Cristo dando a ordem, né? E essa ordem de Cristo, ela é dada quando Cristo diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Cristo tem todo o poder, e esse poder Ele está dando aos discípulos. E Ele diz aos discípulos: ide e fazei discípulo de todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, Cristo ele comissiona a igreja, né? É uma obrigação, você é constrangido pelo amor de Deus a falar desse amor de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele também, no segundo versículo, ele diz: ensinando-as a guardar. Então, nós temos a primeira parte ali do discipulado, que é ir fazer discípulos, e nós temos a segunda parte, que é ensinar. E é esse ensinar que nós vamos trabalhar hoje. A primeira parte, que é o plantar igrejas, o nosso professor trabalhou na semana passada, então vou lá, prego e planto uma igreja ali. Mas eu não posso deixar aqueles irmãos sozinhos, sem apoio, porque quando a pessoa aceita Cristo, ela não sabe o que é Espírito Santo, é água, é fogo, é vento, é pomba, é o quê, né? Ela não tem essa noção, né? Não tem o ensinamento ali. Então nós temos a pessoa aceitando a obra do Espírito Santo, e depois nós temos o ensinamento para poder explicar como é todo o processo de salvação, santificação, transformação, regeneração, e isso é discipular as pessoas e preparar elas para discipular outras pessoas. Nós vemos, irmãos, o processo de discipular as pessoas como uma paternidade e doação, né? Por que paternidade e doação? Esse ministério do apóstolo Paulo, ele era um ministério itinerante, né? Então você precisava tratar aquelas pessoas que estavam aprendendo como filhos, né? Então você tem filhos, e cada filho ele é único. Quem é pai aqui sabe que cada filho ele é exclusivo, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de tratar, ele tem um jeito de conversar. Então, discipular, o professor pode trazer isso na sala de aula, essa figura, é você ser pai, é você assumir a paternidade de alguém, porque quando você fala em paternidade, você fala todo em trazer essa pessoa até a maturidade. Então, às vezes, a pessoa pensa que discipular vou lá um dia, ensino para ele e acabou. Não, discipular é uma vida, né? Quantos anos Barnabé ficou com Paulo? Quantos anos Paulo ficou com Timóteo? Nós estamos falando de 10, 20 anos. Nós estamos falando de um processo longo, né? Moisés e Josué, 40 anos no deserto. Então, nós estamos falando de coisas longas. Não estamos falando de ir lá um dia, ensinar e acabou, né? Então, o discipulado, há um envolvimento, há uma doação, onde você e o seu discípulo têm uma interação diária, e nessa interação diária ele vai crescendo em maturidade espiritual. Então esse é um ponto importante aqui da nossa aula, né? A questão da paternidade. E olhando isso, hoje nós temos, eu trouxe um slide aqui bem rápido, que se hoje nós pegássemos esse modelo de Paulo e trouxesse ele hoje para a nossa realidade, nós diríamos que é chamada liderança situacional. Porque a liderança situacional, ela vê o indivíduo desenvolvendo suas habilidades, sua capacidade em 4 pontos. No primeiro ponto é o bebê, depois é a criança, o adolescente e o jovem, e depois o adulto. O adulto é aquela pessoa que já tem capacidade, já tem maturidade, onde ele já é capaz de discipular outras pessoas. E nós vemos essa metáfora em Paulo, quando ele diz que sofre dores de parto, né, para produzir aquela igreja, quando ele fala de leite materno, quando ele fala de menino que tem que tomar leite e não alimento sólido, e depois quando ele fala em outros versículos de maturidade espiritual. Então, há um processo, né? E nós precisamos acompanhar esse processo do nosso discipulado, né? Quem está discipulando, quem está trabalhando, às vezes você acredita que joga a semente e a coisa já vai brotar no dia seguinte. Às vezes brota, às vezes é que nem bambu, demora 5 anos para dar o primeiro aparecer, a primeira pontinha de folha ali. Então, nós temos que ter paciência.
aquele que exerce o discipulado, ele tem que ter paciência, tem que ir trabalhando essas pessoas, conhecendo essas pessoas, para poder, seguindo aí todo o método, né? O bebê você vai dar a comidinha na boca, você vai ensinar a falar as primeiras palavras, né? A criança você segura na mão para ela começar a andar, depois tira a rodinha da bicicleta, né? Depois ele já está andando de bicicleta sozinho, e assim é o cristão quando ele vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, né? Por que é importante esse discipulado? Por que é importante discipular? Porque nós não vamos viver aqui para sempre. Alguém precisa continuar essa obra, né? O apóstolo Paulo tinha isso muito claro. Alguém precisa continuar. Se Cristo não voltar para arrebatar a igreja, eles viviam, né, a parousia, eles viviam naquela expectativa da volta de Cristo, mas se Cristo não voltasse, eles precisariam ter mais pessoas para levar o evangelho de Cristo quando eles partissem para a eternidade, né? A palavra não está presa. Um outro ponto importante é que uma coisa é eu sozinho pregando, outra coisa é 100 pessoas pregando. Nós vamos atingir mais pessoas, nós vamos chegar a mais lugares, nós vamos chegar a mais culturas diferentes. Então, por que é importante o discipulado e a igreja trabalhar o discipulado? Porque 10 pessoas faz mais do que uma pessoa. Só que quando você pensa numa pessoa, você tem uma coisa meio padrão, né? É só ela que está fazendo. Quando você pensa em 10 pessoas, em 100 pessoas, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter um objetivo definido, procedimentos claros, né? A coisa é assim, ó, o Espírito Santo é isso, Cristo é isso, né? A salvação é dessa forma. Então eles vão montando essas cartas, vão distribuindo nas igrejas e vão dando forma àquele movimento que estava crescendo rapidamente, né? O outro ponto importante é que o modelo era Cristo. O apóstolo Paulo fez questão de trazer isso, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Cristo, ele é o padrão, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é o edificador, ele é o corpo, ele é o cabeça da igreja. Então, Cristo é o modelo do discípulo, né? O apóstolo Paulo era muito bom, Barnabé era muito bom, Felipe era muito bom, mas o modelo era Cristo. E o apóstolo Paulo ele foi tão ousado que ele chegou a dizer: me imitem da forma que eu imito Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o discipulador, aquele que está preparando os seus discípulos, ele precisa ser exemplo, né? Ele precisa ser exemplo, ele precisa ser aquela pessoa que transmite o caráter de Cristo, que transmite o amor de Cristo, a graça, a misericórdia, o perdão que Cristo transmitiu quando ele esteve aqui e sacrificou por nós. Então vamos para a parte 2 da nossa lição, né? O discipulado é a missão integral de pregar e ensinar, né? Então, o que é o discipulado, né? Nós dividimos aqui o nosso versículo, ele acontece em 2 momentos. O primeiro momento é quando você prega, avisa, quando você fala do evangelho de Cristo, né? E o segundo é quando você parte de um processo de ensinamento, né? Então, eu coloquei aqui nascer e crescer. Então, eu vou lá pregar o evangelho de Cristo, e essa sementinha vai ser brotada no coração das pessoas. Ele já conhece todo o evangelho, já sabe como funciona, como é a ação do Espírito Santo, como orar, como jejuar, como ler a Bíblia, como se comportar no culto. Não, a pessoa não sabe, ela acabou de nascer, né? É como Nicodemos: Senhor, como que eu vou fazer para entrar no ventre da minha mãe? Então Cristo vai explicar para Nicodemos como é o processo de transformação da vida dele. Então, nós temos ali em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, onde fala do leite do alimento, né? Então, nasceu aquela pessoa, nasceu aquele discípulo, aceitou a Cristo como seu Salvador, está arrependido dos seus pecados, então ele vai tomar um leite materno, é graça, é amor, é misericórdia, é perdão.
E depois você vai começar a explicar como santificar a sua vida, como mudar comportamento, como explicar aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. Então, há um processo. E esse processo nós vemos ele na Bíblia. Por exemplo, lá quando Pedro instrui aos irmãos, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Graça é o amor de Cristo transbordando na minha vida. Conhecimento é conhecer cada vez mais esse amor, né? É aprender cada dia, um processo de aprendizado até eu chegar à maturidade, até eu chegar à maturidade, né? Ao varão perfeito que o apóstolo Paulo diz, que é aquele que está transbordando ali do amor e do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo também usa a questão da edificação, né? A edificação que foi citado na aula passada pelo nosso professor Gesael, né? Então, é uma igreja sendo edificada. Então, você vai montando os alicerces, vai montando aquela casa na rocha, né? E a base desse alicerce é Cristo. Imagine você discipulando as pessoas onde você não tem uma Bíblia toda montada, onde você não tem um corpo de igreja, onde você não tem uma liturgia no culto ainda completamente montada, onde você não tem tudo montado como nós temos hoje. Tem uma revista bíblica lá para ensinar, né, fazer discipulado, tem escola dominical, tem coral, tem mocidade, tem crianças, tem um culto acontecendo, né, tem doutrina. Então, assim, a igreja estava num aprendizado, ela estava em edificação, e o foco principal ali era falar do amor de Cristo, né? E por último, nós temos a figura aí do menino e do homem, né? Então você aceitou a Cristo, é aquela criança que está aprendendo as coisas. Vou ensinar o português. Você começa ensinando A, B, C, D, né? E depois você vai ensinar a montar palavras, né? Paralelepípedo. Opa! Consegui montar ali uma palavra, né? Mas primeiro você precisa ir ensinando as letras, a fonética, o fonema, como escrever, e depois você monta a palavra. Então, os discípulos, o apóstolo Paulo, ele trabalhava muito isso, né? Nas cartas, quando nós lemos as cartas, nós vemos que o apóstolo Paulo chegava a trabalhar detalhes ali com os irmãos. Quando o apóstolo levou Timóteo, o apóstolo Paulo levou Timóteo para ali a igreja de Jerusalém, ele circuncidou Timóteo. Precisava disso? Não, mas era um momento que estava crescendo ali a igreja. Timóteo era grego e ele precisava pregar o evangelho. Então, para não criar confusão, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Então, eles fizeram. Então, são métodos, forma que você tem ali de ir trabalhando o discipulado. A última parte da nossa lição é uma parte importante aqui, onde nós vamos falar sobre o discipulado com pessoas de outras culturas, né? Especificamente na época de Paulo, nós tínhamos ali alguns grupos principais, né? Nós tínhamos os judeus, que tem uma fotinha aqui na parte de baixo, que nós estamos mostrando para os irmãos. Os judeus tinham mais de 10 grupos ali, tinha os saduceus, tinha os essênios, os zelotes, os publicanos, tinha os escribas, então tinha os fariseus, do qual o apóstolo Paulo era fariseu, mas tinha fariseu que era de um helenista, tinha fariseu que não era helenista. Então você tinha um grupo de pessoas ali dentro do judaísmo, né? Quando você vai para os romanos, que é o quadrinho do nosso lado direito aqui, né? Você tinha ali os patrícios, a nobreza da sociedade, você tinha os soldados, que era um grande grupo ali entre os romanos, eles escravizavam muito as pessoas, né? E depois você tinha o povão, que era os plebeus, né? Cada um com a sua vivência na sociedade, a sua cultura, a sua formação, né? O seu jeito de viver, a sua própria situação social. E depois nós tínhamos os gregos, que também estavam todos ali naquela região, né? Era uma boa parte também, e os gregos tinham lá todo o seu jeito, a sua filosofia, tinha o seu jeito de viver, aquela adoração àquele monte de deuses que os romanos permitiram. Mas os costumes locais, né? Você vai para Antioquia, vai para a Pérsia, você vai lá para a Arábia, você vem para o Egito, vai para Roma. Então, cada situação com suas
peculiaridades. E o que nós queremos dizer com isso? Quando você tem grupos distintos de pessoas, se você não tiver vivência com essas pessoas, se você não tiver ali no lado a lado, você não vai conseguir falar do amor de Cristo, né? Vai ser mais difícil. É preciso conhecer o que aquelas pessoas gostam, quais são os ídolos dela, qual é a adoração, qual é a liturgia, qual é a religião daquelas pessoas, onde está a fé, onde estão os detalhes. E a igreja ela se espalhou muito bem naquela época, porque os irmãos viviam. Aqueles irmãos que estavam discipulando, eles viviam junto com aquelas pessoas. E a igreja ela não focava em coisas que não vão agregar valores. O apóstolo Paulo muitas vezes bateu nessa tecla, né? O judaizante estava ali preocupado com o que eu vou comer de carne, mas carne é esse detalhe agora que a gente vai entrar. Não, nós precisamos falar primeiro de Cristo. Cristo é mais importante agora, não é o cabelo, é Cristo que é o mais importante, né? Então, o que a igreja fez para a igreja poder ter sucesso, né? O que o apóstolo Paulo fez para ele poder ter sucesso quando ele discipulava aqueles irmãos? Vivendo numa cultura politeísta, numa cultura onde você tinha muitas pessoas com valores e crenças e filosofias diferentes, né, em classes sociais distintas, a igreja ela venceu porque ela focou exclusivamente em Cristo. Então a igreja ela focava em Cristo. Cristo era o foco principal da pregação. O Cristo que morreu, que veio a esse mundo, encarnou, morreu e ressuscitou. Esse Cristo era o foco da pregação do apóstolo Paulo, era a promessa de que ele ia voltar, que esse Cristo podia transformar vidas, né? O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida dos irmãos. Então você tem ali um foco principal. Eu não tenho preocupação se você é escravo, se você é soldado romano, se você é um filósofo ou o que é. Você precisa de Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter a sua vida transformada. Deus, ele controla todas as coisas. Então, eles iam pregando o evangelho, eles iam falando com as pessoas e focando exclusivamente em Cristo. E quando eu foco em Cristo, né, eu torno a coisa mais simples, né? Eu torno a coisa mais simples, e aí nós temos a ação do Espírito Santo. E nós já vimos nas outras aulas, Paulo no poder do Espírito, por exemplo, que a ação do Espírito Santo ela era grande, ela transformava. Então nós tínhamos milagres, nós tínhamos maravilhas, nós tínhamos coisas acontecendo que ia convertendo o coração daquelas pessoas. O que é o discipulado? O discípulo é aquele que aprende. Então, estou enfatizando isso aqui, eu acredito que o professor deve enfatizar isso também em sala de aula, porque o discipulado é você conviver com aquela pessoa que você está discipulando. É você entender. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso trabalho profissional, né? Eu tive 2 funcionários, 2 jovens que eu peguei na empresa para poder desenvolver eles, fazer uma mentoria, um coach ali, desenvolver aqueles jovens, né? E depois de 2 anos, nós conseguimos fazer com que aqueles jovens crescessem na carreira deles. Mas como foi esse processo? Esse processo foi um processo de 2 anos caminhando junto. Surgiu algum problema? Traz aqui na sala, vem cá na sala, vamos conversar. O que aconteceu? Aconteceu isso e isso. O que você faria? Seria bom se fizesse isso. Então vai lá e faz e vamos testar para ver. Então nós ficamos 2 anos ali junto com eles. Surgiu um outro problema, vamos para a sala, vamos dar uma puxada de orelha agora. Não, você não poderia ter feito isso, isso aí não é a atitude correta, vamos por esse outro lado aqui. Então, o discipulador, ele vai pregar a palavra de Cristo, então ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ter uma sólida estrutura, né? Ele precisa ser convertido, ser salvo e transformado, porque aí ele vai pegar a palavra de Cristo e ele vai mostrar para aquela pessoa, você segue por esse caminho, e isso vai ser dia a dia, semana a semana, mês a mês, até que aquelas pessoas caminhem sozinhas e estejam discipulando outras pessoas.
10 anos que nós dirigimos igreja, eu e minha esposa, nós discipulamos muitos jovens, nós éramos líderes de jovens, e ali aqueles jovens, eles viam um exemplo no nosso casamento, né? Nós não tínhamos filho ainda, então eles viam um exemplo no nosso casamento, a maneira que nós lidávamos, e a gente encontrava com eles, e eles falavam assim, queremos ser como vocês, né? Queremos imitar vocês, né? Porque eles viam que nós imitávamos Cristo. Então, o discipulador é aquela pessoa que ele vai imitar Cristo e fazer com que as outras pessoas sejam influenciadas a imitar Cristo também. E aí você vai plantando, vai trabalhando, e hoje esses jovens, eles estão liderando grupo de mocidade, estão liderando grupo de evangelização, estão liderando grupo de crianças. Então, assim, é um processo onde você vai ensinando, e esse processo leva anos, né? Não é um processo que começa hoje e termina amanhã, acabou a revista, não vou ensinar mais. Não, é um processo que leva anos, 5 anos, 10 anos, 2 anos, até você soltar a pessoa ali e ela conduzir o processo sozinho, né? Um exemplo aqui foi Cristo com Nicodemos. Nicodemos, ele viveu junto o período de Cristo, né? E não conhecia, então ele vai lá, se encontra com Cristo, tem a vida transformada, ouviu o Evangelho e depois ele vai caminhando na fé, se desenvolvendo, né? Então, o nosso primeiro ponto aqui, você precisa nascer de novo, ser transformado, né? O discípulo precisa ser transformado, ele precisa nascer de novo. O segundo ponto é que ele precisa ter certeza que ele tem essa vocação, que ele quer isso, né? Que ele quer servir a Deus, porque ele vai estar sujeito ao Senhor e vai sofrer pelo Senhor. O apóstolo Paulo falou muito disso. E era isso que eles colocavam ali para aquelas pessoas de todas as religiões que vinham ouvir a palavra de Deus, né? Uma vida devota de piedade, né? E por último, precisa dar fruto. Então, você discipulando, você precisa que essa pessoa cresça, ela comece a dar fruto. Nós estamos pegando aqui a metáfora, né, do plantio, da lavoura, onde você planta, aquela semente vai nascer e aquela semente vai crescer e ela vai dar fruto. Então, é um processo natural, né? Um processo natural onde você tem ali esse discipulado acontecendo e a igreja crescendo, porque eu estou dando fruto ali, discipulando aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão discipular outras pessoas. Eu preciso preparar elas para discipular outras pessoas. E nós vivemos num mundo hoje, meus irmãos, onde há muita segregação, né? Onde vai se separando, é mulher para um lado, homem para o outro, e assim vai, é o rico, o pobre e o patrão. Então, há muitos nichos hoje, eu digo, na sociedade que nós desconhecemos, e nós precisamos ter pessoas que têm acesso a esses grupos de pessoas. A igreja, ela é universal, ela precisa ser universal, ela precisa ter acesso a todos os tipos de pessoas, e a igreja no passado ela conseguiu fazer isso. Como? Focando exclusivamente em Cristo e mostrando como as pessoas podiam ter o caráter de Cristo, né? Ter a vida como Cristo teve. Então, conclusão, né? O discipulado leva em conta a pregação, mas também leva ao ensinamento. Então, precisamos pregar, ganhar a pessoa para Cristo, mas precisamos também ensinar. Essa outra parte a gente não pode esquecer, porque se nós fizermos isso, nós vamos ter muita gente que vai entrar e sair da igreja, não vai ter crescimento, né? E o que é a igreja? A igreja somos nós mesmos, né? Nós discipulamos pessoas para Cristo, nós não discipulamos pessoas para uma placa de igreja, para uma convenção, eu sou reformado, sou pentecostal, sou congregacional, não. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo, para que as pessoas conheçam a Cristo. Esse é o desafio principal. Quando eu estava na faculdade, eu encontrei um grande amigo, e comecei a falar de Cristo para ele. E hoje ele está na Igreja Batista. Isso tem mais de 20 anos.
Então, assim, nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Esse é o nosso desafio. Falar do amor de Cristo e discipular essas pessoas para que ela ganhe outras pessoas para Cristo, para que elas levem outras pessoas a conhecer esse amor de Cristo e que esse amor de Cristo implantado em suas vidas, elas comecem a frutificar, a manifestar esse amor, né? Então a igreja conseguiu fazer isso numa cultura distinta, num povo distinto. E aí vem a nossa pergunta final: e você está pronto para discipular alguém? Né? Você está pronto para fazer isso? Você consegue ler a Bíblia e falar do amor de Deus? Você consegue pregar? Você consegue explicar uma situação para alguém? Eu estava numa empresa em Santos, no Porto de Santos, e uma pessoa veio me perguntar sobre Adão e Eva. Ela não concordava com esse negócio do pecado de Adão e Eva ter caído sobre ela não tem nada a ver com Adão e Eva. E aí eu fui explicar todo esse processo para ela, e ela conseguiu entender. Ela era espírita, e ela conseguiu entender esse processo. Então nós plantamos ali uma semente. Nós precisamos estar aptos, precisamos conhecer a palavra, né? Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Um obreiro aprovado que maneja bem a palavra, que não tem de que se envergonhar, né? Que sabe ademoestar, redarguir, explicar, ensinar com amor, com mansidão e trazer a pessoa para Cristo, né? Então você está pronto para discipular alguém, ou você precisa ser discipulado ainda? Então, se você precisa ser discipulado, busque alguém que conheça a palavra de Deus, que tenha essa experiência para você poder aprender, né? Porque o que nós vimos na igreja primitiva, além de se ensinar a palavra de Deus, é que os irmãos experimentavam essa palavra. Esse é um ponto muito importante para nós ensinarmos, para você bater na tecla, você que é professor e vai dar essa lição, né? Discipular é experiência, é experimentar, é viver junto com aquela pessoa que estava vivendo as dificuldades, como servir a Deus, né? Como você explica para um escravo que está ali vivendo a sua vida toda como escravo, que ele pode servir a Deus, né? Então você precisa viver o que ele está vivendo, você precisa experimentar o que ele está vivendo, para você poder mostrar o amor de Deus àquela pessoa. Os discípulos, o apóstolo Paulo, eles incentivavam os irmãos a sofrer as aflições, a carregar as cargas uns dos outros, experimentar que aquelas pessoas estavam vivendo as dificuldades, as aflições, para eles poderem manifestar esse amor de Cristo. Às vezes, discipular vai ser ler a Bíblia, pregar, mas às vezes vai ser doar 1 quilo de alimento, às vezes vai ser estar num velório, às vezes será você estar num aniversário de casamento. Discipular é conviver, né? É estar junto, é viver junto com aquela pessoa e mostrar o amor de Cristo. E ela vai seguir esse mesmo padrão. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que essa aula possa edificar a sua vida. E se você gostou, curte e compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Vamos discipular, vamos ensinar, vamos fazer como fez o apóstolo Paulo, ser um discipulador. Que Deus te abençoe, querido. Boa semana. Fica com Deus.